vídeo de hoje eu vou falar sobre contratos de adesão. Não sai correndo, o assunto é um pouco mais simples do que o nome parece. E esse é o Advoga. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo ao final. Agora vamos pro conteúdo. Você deve estar se perguntando qual é a relevância desse tema para sua vida. E eu vou te falar, tem toda a relevância. Querendo ou não querendo, você já assinou um contrato de adesão na sua vida. Então, antes de mais nada, você precisa saber o que é e entender minimamente para que você tenha meios mínimos para se proteger no futuro. O contrato de adesão é o contrato que regula as relações de consumo. Ele é um contrato que já vem pronto e que você não tem a possibilidade, enquanto consumidor, de discutir as cláusulas. Por exemplo, contrato de serviços de internet, quando você abre uma conta no banco, quando você contrata um serviço de faculdade, por exemplo. Todos esses contratos são contratos de adesão. Algumas vezes você até consegue realizar alguma negociação de preço ou retirar alguma exigência dali, daquelas cláusulas, mas substancialmente você não consegue modificar. O Código de Defesa do Consumidor estabelece algumas regras claras para a confecção do contrato de adesão. Por exemplo, ele não pode ser escrito em letra menor que 12, ele não pode ter cláusulas que não sejam claras e que tenham uma linguagem não compreensível ao consumidor. Aquelas cláusulas que eventualmente limitem o direito do consumidor, elas precisam estar em destaque para que o consumidor entenda e saiba exatamente o que está sendo colocado ali e tenha a liberalidade de ficar ou não ficar com aquele serviço. Mas, em hipótese alguma, assinem um contrato sem fazer uma leitura prévia das cláusulas que estão ali postas, porque muitas vezes uma situação que você poderia resolver ainda administrativamente, infelizmente, você precisa levar à justiça para ter a proteção jurisdicional. É o caso, por exemplo, das cláusulas abusivas e até mesmo das cláusulas nulas. É muito comum que o contrato de adesão, por falta de conhecimento do consumidor, ele seja redigido com algumas cláusulas abusivas e até nulas. Então, tendo conhecimento disso, você pode, naquele primeiro momento, discutir sobre a existência dessa cláusula nula e, de pronto, solicitar que seja retirado esse abuso do seu direito. Mas então, Luana, como identificar cláusulas abusivas? Eu vou citar 5 que são muito comuns e que você pode, de pronto, dizer: olha, tenho conhecimento que essa cláusula é abusiva, se eu assinar esse contrato com essa cláusula, isso é passível de anulação, então vamos refazer esse contrato. O atendente, a pessoa que vai te atender, vai entender que com você ele não pode mexer e vai ficar tudo bem, tá bom? Primeira cláusula abusiva muito comum, a cláusula que versa sobre a impossibilidade do reembolso. Uma vez que há uma quebra no contrato por parte do fornecedor e não do consumidor, em regra cabe reembolso. Então, se o contrato evidenciar que aquele serviço não é passível de reembolso, imediatamente identifique que há sim a possibilidade daquela cláusula ser abusiva e ter que ser retirada daquele contrato, ok? Segunda cláusula abusiva, o contrato não permite o cancelamento do serviço. Todo acordo é passível de ser anulado. O contrato de adesão pode estabelecer uma multa em razão do cancelamento, desde que esse valor seja razoável. Nesse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão. De onde você vai tirar isso? Mas ele não pode obrigar o consumidor a se manter naquela relação de consumo que ele não quer mais. Terceira cláusula abusiva, transferência de responsabilidade. Você com certeza já entrou no estacionamento de um shopping e pagou R$20 de estacionamento e chegando lá no seu local você viu uma placa: não nos responsabilizamos por danos no interior do veículo. Essa é uma cláusula manifestamente abusiva, uma vez que existe uma súmula, a súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que obriga o estacionamento a se responsabilizar e a reparar o dano sofrido por aquele consumidor. Quarta cláusula abusiva muito comum nos contratos de adesão. O contrato especifica lá que você tem obrigação de provar a falha do serviço. Isso não existe no direito do consumidor, uma vez que, como eu falei inicialmente, o consumidor ele é a parte vulnerável da relação. Existe a chamada inversão do ônus da prova, ou seja, quem deve provar o ocorrido, quem deve provar que não deu causa àquela falha do serviço é o fornecedor e não o consumidor. Então, utilizando o exemplo anterior,
Se você teve algum objeto roubado de dentro do seu carro no estacionamento, quem deve provar que aquilo não aconteceu sob a responsabilidade do fornecedor é ele e não você, consumidor, que é a parte vulnerável, ok? Então, embora seja importante que você tenha algum meio de prova, alguma forma de comprovar aquele seu direito, mas a obrigação legal é do fornecedor. A quinta cláusula abusiva que eu quero citar é sobre a impossibilidade do cancelamento da compra online. Alguém com certeza já fez compras pela internet, sobretudo nesse período de pandemia, onde constava lá a impossibilidade da devolução daquele produto ou serviço. E isso é uma cláusula abusiva, porque o Código de Defesa do Consumidor protege você, consumidor, e garante o seu direito de arrependimento em compras online. Então, feito o pagamento daquele produto ou serviço, você tem até 7 dias para se arrepender e desistir daquela compra, desde que você mantenha a integridade do objeto ou da coisa. Então, qualquer contrato que preveja a impossibilidade do cancelamento ou devolução do produto numa compra online é também abusiva. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo completo sobre isso. São muitos temas para serem discutidos. Caberia uma análise específica sobre cada um desses pontos que eu estou passando para vocês, mas como eu disse, esse vídeo não tem o intuito de esgotar todo o conteúdo a respeito dos contratos de adesão. Eu estou trazendo para vocês o que eu considero mais importante e mais comum de se ver. É mais para que você tenha uma noção básica, para que você não caia em nenhuma pegadinha no futuro. Lembrando que você, consumidor, não precisa buscar um advogado para pleitear o seu direito. Existe a possibilidade de você discutir sobre o seu direito administrativamente, seja com aquele fornecedor ou mesmo através do PROCON da sua cidade, ou você pode ainda, em último caso, procurar a justiça, um juizado de pequenas causas. A maioria desses contratos eles vão estar enquadrados no limite previsto em lei, que é de até 40 salários mínimos. Então você pode procurar um juizado de pequenas causas e eventualmente buscar a reparação daquele dano, sem necessariamente ter que pagar um advogado para isso. Então é isso. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não esquece de deixar o seu like. É muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!